Oi gente! Nesse vídeo eu vou falar de algumas suculentas que quase não aparecem aqui nos vídeos. Bom, separei aqui algumas suculentas para mostrar para vocês. E são suculentas que eu acho elas de muito fácil cultivo. Quase todas, né, a maioria delas ficam no tempo, com exceção dessa daqui, que eu já falo mais dela para vocês, que é uma variegata. Mas ela tá aqui comigo há pouquinho tempo. Mas essas outras aqui, elas ficam no tempo. E são suculentas super resistentes. Essa minha Crassula ovata oblíqua aqui, olha só como que ela tá cheia de galinhos. Essa minha sempre ficou no tempo. Ela tá se desenvolvendo super bem agora. Por mais que não seja uma suculenta que cresça tão rápido assim, né? Com o tempo ela vai ficando nesse formato aqui de arvoreta e fica super bonito. Então a primeira suculenta que não aparece muito aqui nos vídeos, eu vou falar sobre essa daqui, que é a Crassula ovata oblíqua. E que eu achava que era a Jade, né, mas ela tem a folhinha pontudinha e não arredondada que nem a Jade, né, que nem a Crassula ovata mesmo. Mas não deixa de ser muito bonita. Essa daqui foi uma das primeiras suculentas que eu tive. Eu ganhei ela lá no finalzinho de 2019. Já tá comigo aqui há bastante tempo. E ela é muito fácil de fazer mudinhas. Aqui tem até um local que eu cortei recentemente um galinho. Bem aqui, ó. Cortei um galho mais ou menos desse tamanho aqui. E eu acho o jeito mais rápido de fazer mudinhas dela, você cortar assim uma estaquinha dela. Mas também dá pra fazer mudinha por folha. Inclusive, ó, essa daqui é uma mudinha que nasceu por folha. Uma folhinha que brotou já há muito tempo, ó. Duas mudinhas numa folhinha só. Mas eu já acho que se desenvolve super devagar. Se for comparar aí com um galhinho que você cortar e rapidinho já enraiza. Com o tempo ela vai bifurcando, ó. Vão saindo novos galinhos e aí ela vai enchendo. E aí fica nesse formato bem bonito. E aí, né, também entrando aí no quesito de fazer mudinhas por folha, além da Crassula ovata oblíqua, eu tenho aqui também, a Crassula ovata oblíqua variegata, que eu tenho há menos tempo, né, do que essa daqui, que já tem há quase 3 anos. E ó, ela tá cheia de folhinhas novas. Todas essas folhinhas aqui, pequenininhas, são folhas que já cresceram aqui em casa. Desde que eu comprei ela. Não sei se vocês lembram, mas quando eu comprei ela lá no Garden, aconteceu um acidente com ela. Ela chegou aqui em casa com algumas folhinhas quebradas. Inclusive, ó, dá até pra ver nessa daqui que a folhinha rachou, mas cicatrizou. Tiveram 2 folhinhas que eu tirei e pra minha surpresa, olhem só isso daqui. Ó, é uma folhinha que eu tirei dela e começou a brotar. Já tem raízes, já tem um brotinho bem pequenininho. Estão vendo só? Vamos ver, o desenvolvimento dela em si já é lento. Então vamos acompanhar aí dessa mudinha aqui por folha. Mas eu achei uma gracinha. Inclusive, né, falando em fazer mudinhas dela, tenho aqui, ó, um pedacinho dela que eu cortei, já vai fazer 1 mês. Nada de raízes ainda. A única coisa que mudou é que estão vendo essas bordinhas aqui bem estressadas. Essas bordinhas ficaram bem coloridas depois que eu cortei esse pedacinho. Aqui nela em si tá mais fraquinho, né? Nem aparece no vídeo. Mais diferente da oblíqua normal, que fica com as bordas avermelhadinhas. Essa daqui, como ela é variegata, ela fica com as bordinhas rosadas. Olha que linda. E aí, ó, como eu falei, ela vai bifurcando, vai enchendo de brotações aqui de galhinhos, ó. Nesse único galho aqui, tinha esse galho que eu cortei. Aí tem esse pequeno aqui, tem outro aqui, tem esse. E aí ela vai enchendo de galinhos assim e vira realmente uma arvorezinha. Essa minha eu não costumo podar. A única coisa que eu fiz de poda foi cortar uns galinhos que estavam crescendo assim, ó. Nesse daqui eu acho que eu vou cortar depois, pra deixar em evidência aqui o tronco dela, né? Que fica tão bonitinho assim quando já vai ficando lenhoso. E aí depois, acho que eu vou esperar esse daqui crescer mais um pouquinho e eu corto. Eu já cortei um aqui e outro aqui, pra ficar realmente assim nesse formato, ó. E aqui desse lado eu cortei mais alguns nesse também. Estão vendo como esse caule dela fica bem bonito?
Mas essa minha crássula aqui já tem bastante história para contar. Como eu falei, né, essas aqui que eu vou mostrar para vocês são bem resistentes. Essa daqui já teve nematóides acho que umas 2 vezes, lá em 2019, 2020. Quando eu usava areia no substrato, quando eu misturava com terra vegetal, com terra, qualquer terra. E aí ela tava tão bonita e eu só fui perceber que ela tava com nematóides quando eu fui tirar ela do vasinho para plantar. Inclusive, ela tá num substrato não tão legal assim, é um substrato com terra vegetal ainda. Tem até que mudar o substrato dela depois, fazer o replante dela. Mas, como eu falei, é uma suculenta super resistente. Tanto ela quanto a Portulacaria afra, que foi outra suculenta que eu separei para mostrar aqui nesse vídeo. Essa minha Portulacaria aqui, eu já tô fazendo algumas podas nela já faz um tempo. Estão vendo? Ela tá com um caule mais comprido aqui. E aí tá formando uma copinha aqui em cima, como se fosse uma árvore. Eu acho que fica super bonito. Sempre que começam a crescer alguns galinhos, ó, eu vou lá e corto. Esse aqui já tá até na hora de cortar bem aqui. E aí ela vai enchendo aqui em cima. Essa é outra suculenta que tem bastante história pra contar. É uma suculenta bem comum, né? E aí, acho que lá no finalzinho de 2020, alguém tinha jogado a coitada fora e ela tava torrando na calçada. Tava assim, um solzão de 3 horas da tarde, ela tava lá jogada na calçada mole. Ela já era grandinha, só que tinha galho pra tudo que é lado. E aí eu trouxe pra casa e salvei ela. Hoje em dia eu tenho essa Portulacaria aqui, maior, que foi a que eu encontrei. E que tá ficando nesse formato aqui. E além dessa Portulacaria aqui, eu tenho várias outras espalhadas em vários vasinhos. Mas, ó, separei aqui pra mostrar pra vocês esse vaso aqui só de Portulacaria afra também. Que são os galinhos que eu vou podando dessa daqui, ó. E aí, eu fui enchendo esse vasinho aqui. Tem até alguns galhos aqui com as folhas meio enrugadinhas, porque foram alguns galhos que eu cortei aqui recentemente e ainda não tem raízes. Mas logo, logo, em raiz, ó, e esse aqui tá crescendo pra caramba já. Então também é uma suculenta bem resistente, também cresce bastante. Quando a gente pesquisa aí na internet, a gente vê tanto da Crassula ovata, quanto da Crassula ovata oblíqua, tanto da Portulacaria, bonsais delas. A gente vê foto delas enormes, parece uma árvore assim mesmo, coisa que demora aí 15, 20 anos. Então são plantas que duram bastante. Comparando aí com essas fotos que a gente vê pela internet, essas minhas aqui são minúsculas, né? Eu tenho elas há pouco tempo, comparado com essas aí de 20, 30 anos. Mas quem sabe um dia essas aqui ficam grandonas também. Eu acho que a que tá mais no caminho é essa daqui, né? Que já tem aí alguns anos, já tá com o caule um pouquinho mais lenhoso. Mas vamos ver. Aí, né, outra questão é vaso de plástico ou vaso de barro. Como vocês podem ver, essa crássula oblíqua aqui tá no vasinho de plástico, um vaso grandinho até. Acho que esse vaso aqui deve ter uns 18 centímetros aí de diâmetro, mas ele é bem altinho, ó. E a Portulacaria afra já tá num vaso de barro, maior do que esse daqui, mas de barro. E, sinceramente, para essas suculentas aqui eu não vejo tanta diferença. Como eu falei, são suculentas super resistentes, então elas vão se dar bem tanto no vasinho de plástico quanto no vaso de barro. O mais importante aqui vai ser o substrato, mas como eu falei, ó, esse daqui não tá num substrato tão bom assim e continua bonita. Então pode variar mais do clima da sua cidade e da sua preferência também, né? Se você prefere vaso de barro ou vaso de plástico, mas as duas dão certo em ambos, pelo menos por aqui. E aí, ó, aproveitar para mostrar para vocês aqui, esse Pachyphytum compactum ou suculenta diamante que eu plantei aqui do vasinho da Portulacaria, que são duas suculentas que ficam no tempo. E eu queria testar de deixar essa suculenta aqui, que é uma suculenta mais chatinha, no tempo. E ó, eu decapitei ela recentemente, cortei aqui a cabeça, cortei o ápice dela. Tá brotando aqui um brotinho e olha as folhinhas aqui. Estão só largadas aí as coitadas. Mas então, né, por último, já que eu tô falando aí de Portulacaria, já mostrei essas aqui pra vocês. Quero mostrar então uma suculenta nova que eu ganhei recentemente, que tem a ver com Portulacaria, que é essa daqui, ó, Portulacaria afra variegata. Se eu não me engano, tem a Portulacaria normal, que é essa daqui, tem essa variegata, e tem essa Portulacaria afra variegata. Se eu não me engano, tem a Portulacaria normal, que é essa daqui, tem a Portulacaria afra variegata. Se eu não me engano, tem a Portulacaria normal, que é essa daqui, tem essa variegata. E tem essa variegata.
E tem uma tricolor, que a folhinha dela fica um pouquinho diferente, mas essa daqui, se eu não me engano, é a variegata. Eu ganhei tem pouquinho tempo, tem menos de uma semana. Nunca tinha comprado dela, e aí foi lá semana passada, minha mãe chegou com esse vasinho aqui pra mim. Mas olha como ela é bonitinha. Vamos ver se ela vai se desenvolver tão rápido quanto essa daqui. Eu acredito que não, né, por ser variegata. Eu já troquei o substrato dela, né? Ela veio num vasinho menor, no vasinho número 6, com um substrato não tão legal assim para suculentas. E eu troquei por esse daqui, já plantei ela num vasinho aqui número 9 e cortei já, olha só, alguns galinhos aqui, que são esses aqui, ó. Vamos ver quanto tempo vai demorar para enraizar também. Então essa daqui é a suculenta nova, e aí dá pra vocês perceberem, né, que eu tenho, ó, agora a Portulacaria afra, que é essa maior, e essa desse vasinho aqui também, e a Portulacaria afra variegata, a Craslovata obliqua e a Craslovata obliqua variegata. Fora essas aqui, eu tenho algumas outras suculentas, como por exemplo, a Jade mesmo, a Jade verdadeira, digamos assim, né, a Craslovata. Tem ela espalhada em alguns vasinhos aqui que já estavam aqui na casa quando eu me mudei, mas elas não estão tão bonitas assim. Eu tô cuidando delas, tô esperando elas se recuperarem um pouquinho pra mim poder mudar elas de vasinho. Acho que é um substrato péssimo. Tem algumas mudinhas aqui da Mini Jade nesse arranjo, mas ó, elas estão bem pequenininhas ainda. Não sei se vocês lembram desse arranjo que eu montei aqui no canal já faz um tempão, ó. O tamanho que elas estão ainda. A única coisa que mudou nesse arranjo aqui foi que a Dionísio que tava aqui, ó, acabou apodrecendo, mas ó, deixei uma folhinha dela aqui e já tá brotando. Mas as mudinhas da Mini Jade, né, da Craslovata mínima, tá bem pequenininha ainda. Coloridinhas, estressadinhas, mas bem pequenininhas. E outra suculenta que tem tudo a ver aqui com a Craslovata é a Craslovata Gollum, ou a orelha de Shrek, como a gente está mais acostumado a chamar ela. Ó, ela tem as folhinhas aí nesse formato, e aí super lembra uma orelha de Shrek mesmo, né? Eu tenho essa Craslovata Gollum e tenho a Hobbit também, que elas têm um formato um pouquinho diferente uma da outra. Aqui, acho que de todas que eu mostrei, né, com exceção das variegatas, que eu tenho há pouquinho tempo, então não posso afirmar, mas eu acredito que seja que tenha o desenvolvimento mais lentinho. Já faz bastante tempo que eu tenho ela, e ó, tem aqui esse galinho aqui, tem essa outra mudinha aqui que eu já fiz dela, cortando um pedacinho. E ó, ela já tá com um caulezinho legal também. São duas mudas, na verdade, aqui. Tem essa desse caule aqui mais velhinho, e essa daqui do lado era do tamanho dessa, mas o caule começou a apodrecer, então eu tive que destacar a mudinha assim do caule. Na verdade, essas mudinhas aqui, né, já nasceram depois que eu podei esse caule aqui, mas ela é bem mais lentinha do que essas outras que eu mostrei pra vocês. Apesar de que, estão vendo todas essas orelhinhas aqui mais clarinhas, elas cresceram ultimamente aí. Mas também é outra suculenta que a gente vê, pesquisa aí na internet e vê mudas delas assim enormes, mas eu acho que demora muito, demora aí acho que anos. Essa minha desde que eu ganhei, ela já sofreu aí um pouquinho também, não tava num substrato tão legal assim, plantei aqui agora nesse arranjo aqui, e tá indo, né? Olha essas pontinhas aqui mais coloridinhas, que bonito que tá ficando. Então, Craslovata Gollum, Craslovata mínima, Craslovata obliqua, Craslovata obliqua variegata, Portulacaria afra, mais Portulacaria afra, Portulacaria afra variegata e por último, então, Craslovata hobbit. Então, essas aqui foram as suculentas que eu separei para mostrar para vocês nesse vídeo. Eu achei que ia ser legal mostrá-las aqui, porque são suculentas que não aparecem muito, né? E, por exemplo, essas aqui estão ficando bem bonitas. Essa daqui que ainda vai encher mais ainda aqui em cima. Essa daqui que tá se desenvolvendo. Vamos ver como que vai ser com essa daqui nova também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as suculentas
algumas das suculentas que não aparecem tanto aqui no canal, né? Mas então esse foi o vídeo de hoje, falando aí em suculentas que não aparecem muito aqui no canal. Vou finalizar esse vídeo mostrando algumas plantinhas diferentes. Olha só essa Echeveria Runione Topsy-Turvy com 2 hastes florais. Primeira vez que ela dá haste floral e olha que lindas. Tô até pensando em mudar aí o substrato dela, mudar ela de vasinho e tirar todas essas mudinhas daqui, mas ainda não tenho certeza. Olha a quantidade de mudinhas aqui nela. E as folhagens que faz tempo que não aparece aqui também. Olha que bonita que tá ficando essa peperômia. Fiz o replante dela, troquei o substrato há algum tempo. E olha quantas folhinhas novas. As folhagens quase não aparecem por aqui mesmo, né? Aquela minha samambaia bem pequenininha que eu comprei já faz um tempinho. Lembram que ela era bem pequena? Olha isso, tem que pendurar ela, mas que gracinha que ela tá ficando. A minha begônia maculata, que depois que eu comprei quase não apareceu aqui no canal também. Mas olha só com um pouquinho de poeira nas folhas. Mas tá indo bem, tá com várias folhinhas novas também, olha só. E por último, mas não menos importante, a minha costela de Adão, que tá desenrolando aqui uma folhinha nova. Olha só que coisa linda. Eu adoro quando tem folhinha nova nela. E aqui tá uma loucura esse vaso, né? Tem pileia aqui. Aproveitando que eu tô mostrando, olha essa mudinha aqui de pileia, que coisa fofa. Mas então, vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.